Se ofere rendimentos como pessoa singular, com certeza que já recebeu aquela nota de liquidação da autoridade tributária, aquele documento destacável onde nós podemos ter acesso a vários itens que constituem o cálculo do imposto. Neste vídeo vou explicar-lhe os principais itens e como é que nós podemos interpretar essa mesma nota de liquidação do IRS. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Quero agradecer-lhe muito o facto de o estar a visualizar. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista, formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Em certform.pt pode consultar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Em e-learning e live streaming temos acesso a todos os cursos que atualmente fazem parte do nosso plano de formação, quer na modalidade e-learning, quer em live streaming. Vamos iniciar também presencialmente o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada no Porto. Vai começar no próximo dia 16 de outubro, decorre aos sábados das 10 às 13h30. Este curso também está disponível em e-learning, pode começá-lo a qualquer momento. Se começar hoje, vão-lhe ser concedidas as senhas de acesso à plataforma de e-learning da Certform, as credenciais, e pode iniciar o seu percurso formativo de imediato. Também vamos iniciar uma turma em live streaming. Essa vai começar no dia 17 de outubro, decorre aos domingos, das 10 às 13h30. Em live streaming e em e-learning pode fazer a formação a partir de qualquer parte do mundo. Presencial, no Porto, na cidade de Porto, na sede da Certform. No dia 16 de outubro vamos iniciar mais uma turma, já como referi, aos sábados, das 10 às 13h30. Vamos então ao tema que hoje é o objetivo deste vídeo. Imagine que pretende fazer uma interpretação da liquidação de IRS. Ela é constituída por 29 pontos. Eu vou fazer uma abordagem dos principais. Se quiser, por exemplo, pedir um empréstimo ao banco, eles vão-lhe pedir a liquidação do IRS. Agora imagine que a perdeu, não sabe onde é que ela está. Como é que a podemos recuperar? Muito fácil. Vamos ao portal das finanças, entramos com a nossa senha e, a partir daí, eu vou aqui iniciar uma ação, a partir daqui vamos, através de uma pesquisa, podemos colocar certidão e, a partir de certidões, aceder. Repare que eu fui à pesquisa e escrevi certidão. E depois, na primeira pesquisa, certidões, aceder, pedimos o pedir uma certidão, o nosso número de contribuinte, e na certidão escolhemos liquidação de IRS. E o ano que queremos, por exemplo, 2020, confirmamos, e eu já pedi a minha, mas teríamos acesso a um PDF onde terá a sua nota de liquidação, a sua liquidação de IRS. Um documento assim como este, onde vêm as várias componentes que fazem parte do imposto apurado, até ao valor final, que pode ser um valor a reembolsar, vai receber IRS, ou eventualmente a pagar, terá ainda de pagar IRS, ou nem pagar nem receber, se der zero. Mas vamos então fazer uma interpretação deste mesmo documento, a liquidação de IRS. De modo a compreendermos melhor alguns dos principais itens que constituem a liquidação de IRS, eu vou apresentar através de um caso prático. Vamos então imaginar o seguinte. O Pedro e a Paula são casados e optaram
e optaram por entregar a declaração modelo 3 do IRS em conjunto. Atualmente, a regra é que quando estamos perante casados ou unidos de facto, que podem entregar conjuntamente, a regra é entregar em separado, ou seja, cada um entrega o seu IRS. E se cada um entregar o seu próprio IRS, claro que vai haver uma nota de liquidação para cada um deles. Mas por opção, o casal pode entregar a declaração em conjunto, e digamos que a maioria até o faz. E quando se entrega em conjunto, vai haver uma única nota de liquidação, que é o que vai acontecer com este caso prático. Mas os itens, independentemente de serem não casados ou casados, eles são interpretados da mesma forma que eu agora irei abordar para este caso. A Mariana, de 7 anos, é a única filha e dependente do casal. Portanto, no fundo, estamos aqui perante um agregado familiar constituído pelo sujeito passivo A, que é o Pedro, o sujeito passivo B, a Paula, e depois o dependente, a Mariana. Cada um teve um rendimento anual bruto da categoria A de 18.000 euros, o qual correspondeu a uma retenção na fonte de 2.808 por cada sujeito passivo. Para simplificar, vamos imaginar que cada um deles tem um rendimento do trabalho dependente de 18.000 euros, trabalhador por conta de outrem, cada um deles recebeu exatamente a mesma quantia, 18.000 euros, e fizeram retenções na fonte de 2.808. As retenções na fonte, elas são uma antecipação do imposto. É aquele IRS que todos os meses é descontado. A entidade patronal vai ter que pegar nesse valor e entregá-lo ao Estado, à autoridade tributária, sempre até ao dia 20 do mês seguinte. Na perspectiva do trabalhador, trata-se de uma antecipação do imposto. Durante o ano tiveram as seguintes despesas. As despesas gerais. O Pedro, 2.000 euros, a Paula, 2.300. Depois, a nível de despesas de saúde, o Pedro, 200 euros, a Paula, 120 e a Mariana, 80 euros. E depois as despesas de educação e formação. O Pedro, 600 euros, a Paula, 1.000 euros e a Mariana, 1.900 euros. Vamos então aos nossos pedidos. Queremos preencher a nota de liquidação, apresentar todos os cálculos efetuados e realizar uma breve descrição a cada etapa de tributação. Todos os cálculos associados à nota de liquidação devem ser justificados com a base legal aplicável a cada etapa. Bom, como é que vamos construir a nota de liquidação? E ao construirmos a nota de liquidação, no fundo, estamos a interpretar os tais itens que lá aparecem e que com este vídeo vamos ser capazes agora de os compreender melhor. A primeira coisa é o seguinte: 18.000 euros é o valor do trabalho dependente de cada um deles. Este valor chama-se rendimento bruto do trabalho dependente. A autoridade tributária vai pegar no rendimento bruto de cada um deles, ou seja, 18.000 euros para o Pedro, 18.000 euros para a Paula, e vai aplicar no trabalho dependente, uma dedução específica. E a dedução específica que se aplica ao trabalho dependente é, conforme o artigo 25 do Código do IRS, de 4.104 euros, ou seja, quem tiver rendimentos do trabalho dependente tem direito a 4.104 euros de dedução específica ao trabalho dependente. As deduções específicas, tal como a própria designação indica, dedução específica, elas vão ser diferentes de categoria para categoria. Quem tiver rendimentos do trabalho dependente, que é chamada categoria A, o valor é de 4.104, ele depois pode ser aumentado até 4.275, havendo cotizações para ordens profissionais. Pode até
o valor da dedução específica serem os próprios descontos da Segurança Social, aqueles descontos que nós fazemos para a proteção social, nomeadamente a Segurança Social, se esses mesmos descontos forem superiores a 4.104. Por exemplo, se um sujeito tiver, vamos imaginar, um rendimento bruto de 50.000 euros por ano, quanto é que ele descontou para a Segurança Social? 11%. E 11% dos 50.000 euros dá 5.500 euros. Como 5.500 euros é superior aos 4.104, a dedução específica do trabalho dependente é o próprio desconto ou a própria cotização da Segurança Social de 5.500 euros. É o maior entre os dois. Isso não é o que acontece para a generalidade das pessoas, porque a generalidade das pessoas com certeza que não tem um valor de 50.000 euros por ano. Portanto, a maior parte de nós faz ou tem acesso a 4.104 euros de dedução específica, porque este valor acaba por ser superior aos descontos da Segurança Social, às cotizações, aos 11% sobre o nosso valor bruto, o nosso rendimento bruto, que corresponderá efetivamente a um valor inferior a 4.104. E, portanto, para a maioria de nós prevalece 4.104. Para aqueles que têm descontos a nível de proteção social ou no âmbito da segurança social superiores a 4.104, então prevalece o maior entre os dois. Mas estas deduções específicas depois elas vão ser diferentes em função das várias categorias de rendimentos. O exemplo que eu aqui apresento é sobre trabalho dependente. E no trabalho dependente nós começamos com uma dedução de 4.104 para o Pedro, uma vez que o desconto da Segurança Social é inferior. Se repararmos, isto, claro, é visível, mas eu vou só fazer aqui 18.000 euros vezes 11%, que é o desconto que ele fez ao longo do ano em Segurança Social, dá 1.980. Já agora, os trabalhadores têm uma cotização de 11%, as empresas descontam elas próprias, como as empresas têm um custo, elas próprias, de segurança social de 23,75. No fundo, a Segurança Social vai receber todos os meses 34,75% do vencimento do trabalhador, dos valores sujeitos à Segurança Social, da base de incidência para efeitos de Segurança Social. O trabalhador é 11% que lhe diz respeito e, portanto, 1.980 sobre o rendimento bruto, muito inferior aos 4.104, prevalece os 4.104. Descontando, deduzindo aos 18.000, 13.896, chama-se isto o rendimento líquido da categoria A. A diferença entre o rendimento bruto e a dedução específica da categoria A, conforme o artigo 25 do Código do IRS. A Paula é exatamente a mesma coisa, porque neste exemplo eu coloco eles com um rendimento igual. E, portanto, os dois, em termos de rendimento líquido, 13.896. Começando a pensar na construção da nota de liquidação, a autoridade tributária soma o rendimento bruto dos dois, o que dá 36.000 euros. E deduz a dedução específica que se aplica a cada um. 4.104 mais 4.104, 8.208. E a diferença entre os dois rendimentos brutos e as duas deduções específicas é o chamado rendimento global líquido de 36.000 menos 8.208, ou seja, 27.792. Vamos então colocar já na liquidação, na nota de liquidação, e aqui estão os valores. Eles chamam-lhe rendimento global à soma dos rendimentos brutos, 36.000 euros. Os rendimentos brutos, o rendimento bruto é aquilo que aparece no portal das finanças já pré-preenchido, no anexo A. E depois as deduções específicas, os 4.104 vezes 2. Como são casados
e apresentaram a declaração em conjunto, isto vem em somatório. Se fosse não casado ou se apresentassem as declarações separadamente, viria ali 18.000 e 4.104. Mas uma vez que o agregado familiar apresenta em conjunto, vem a soma. Rendimento global, a soma dos rendimentos brutos, as deduções específicas, no caso do trabalho dependente, 4.104 por cada um. Atenção que as deduções específicas elas são diferentes nas outras categorias. Na B, por exemplo, nos capitais não há deduções específicas. Na F, prediais. Na G, portanto, as deduções específicas vão variar de categoria para categoria. Depois temos as perdas a recuperar. Efetivamente, no IRS, determinadas categorias podem dar origem a rendimentos negativos. Não é o caso do trabalho dependente. No trabalho dependente temos sempre um valor positivo. Mas aqui as perdas a recuperar há que terem atenção no código do IRS. Não é o objetivo deste vídeo demorar muito em explicações, mas no código do IRS nós temos as chamadas deduções de perdas do artigo 55, bem como os abatimentos ao rendimento líquido total. Quem quiser explorar mais isto, poderá ver aqui nestes mesmos artigos. Os abatimentos, como já referi, depois as deduções ao rendimento. No caso concreto, seguidamente temos o rendimento coletável, que é a diferença entre o rendimento global e as deduções específicas. 27.792, eu também lhe chamei o rendimento líquido total ou rendimento global líquido. Estamos aqui neste ponto. Depois, nós vamos aplicar o total do rendimento para a determinação da taxa. Como nós aqui não temos o quociente de rendimentos de anos anteriores, nem rendimentos isentos englobados para determinação da taxa, vamos considerar que o ponto número 9 corresponde exatamente ao 6, uma vez que o ponto número 9 é o 6 mais o 8 menos o ponto número 7, o que dá 27.792. Então, a partir daqui, surge o chamado quociente familiar. O que é isso do quociente familiar? Quando a declaração de IRS é entregue em conjunto, o agregado familiar vai usufruir do chamado quociente familiar, ou seja, o tal rendimento coletável vai ser dividido por 2. Isto é o que é o quociente familiar. Se for não casado, ou se entregar a declaração separadamente, cada um entrega a sua, o quociente familiar é 1. Aquele rendimento coletável é dividido por 1, resulta exatamente o mesmo, e depois aplicar-se-á a taxa. Esta é uma das vantagens da entrega em conjunto da declaração, quando isso é possível. Ou seja, a entrega em conjunto da declaração, que é uma opção atualmente, vai permitir ao agregado familiar que lhe seja aplicado o quociente familiar, ou seja, o rendimento coletável é dividido por 2, para efeitos agora da aplicação da respectiva taxa do imposto. Então, voltando aqui ao nosso cálculo, o quociente familiar, como eu disse, aos contribuintes não casados, a taxa final é aplicável diretamente ao seu rendimento coletável, porque este quociente familiar é 1. Mas, tratando-se de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, ou unidos de facto, nos casos em que haja opção pela tributação conjunta, ou seja, eles entregaram a declaração de IRS conjuntamente, e assim foi feita a opção, as correspondentes ao rendimento coletável é dividido por 2. Isto é o artigo 69 do Código do IRS. E aqui vamos utilizar o quociente familiar 2, porque eles optaram por entregar em conjunto. E o valor de 27.792, que é o valor que estamos atualmente a analisar, é dividido por 2 e resulta 13.896 euros.
Ou seja, por terem optado pela aplicação conjunta, o rendimento coletável é dividido por 2, que é o chamado quociente familiar. E a partir daqui são aplicadas as taxas do IRS, conforme o artigo 68 do Código do IRS. O que resulta o seguinte: quando dividimos 27.792 por 2, passamos a ter 13.896 euros. E estes 13.896 euros, eles são enquadrados pela autoridade tributária nos escalões que estão previstos na tabela do artigo 68. Esta é uma tabela prática que nos é apresentada pela própria autoridade tributária num documento que eles disponibilizam no site das deduções ao IRS, no portal das finanças. Esta é uma tabela muito simples de utilizar. Nós enquadramos nesta tabela o rendimento no respectivo escalão de rendimento coletável. Vamos reparar que nós estamos perante, depois de dividir o valor 27.792 por 2, nós ficamos com 13.896 e 13.896 está neste terceiro escalão, entre de mais de 10.732 até 20.322. Ou seja, a taxa vai ser 28,5%. E depois aplicar-se-á a chamada parcela a abater. Isto aparece lá tudo na nota de liquidação e agora já compreendemos porquê. Tem a ver aqui com esta tabela. Fazendo então as nossas contas, indo efetivamente ao cálculo propriamente dito, aos 13.896 aplica-se a tal taxa de 28,5%, o que dá 3.960,36, e depois usufruímos da parcela a abater de 1.194,79, tudo conforme eu acabei agora de explicar. O que significa que, para calcular a coleta total, nós, depois de aplicarmos a tal taxa de 28,5% aos 13.896, que tinham resultado dos 27.792 a dividir por 2, ou seja, 3.960,36, vamos a esses 3.960,36 subtrair a parcela a abater de 1.194,79. Isto agora vai aparecer na nota de liquidação a tal importância apurada de 3.960,36 e a parcela a abater de 1.194,79. Vamos reparar que, efetivamente, a parcela a abater é este valor que aparece aqui na tal tabela prática. E depois de aplicar esta tal parcela a abater, a autoridade tributária vai multiplicar por 2 o valor obtido. Ou seja, traduz-se agora na chamada coleta total. A coleta total vai ser a importância apurada menos a parcela a abater vezes o quociente familiar. O quociente familiar volta agora a estar em jogo, mas desta vez para multiplicar. A coleta total passa a ser de 3.960,36 menos a tal parcela a abater, que eu já tinha referido, vezes 2, o que prefaz 5.531,14. Voltando aqui à liquidação, trata-se então deste ponto 18, a coleta total. Está aqui a formulazinha toda que a autoridade tributária utilizou e volta ali a multiplicar por 2. Repare que inicialmente dividiu por 2 para poder encontrar a taxa e a respectiva parcela a abater. Depois do cálculo feito, volta-se a multiplicar por 2 e temos assim a coleta total de 5.531,14. Eu vou só rever esta questão aqui, que ela parece um pouco complexa e eu revejo rapidamente. Então é assim, revendo.
Nós aplicamos o somatório dos vários rendimentos brutos, neste caso 2, 36 mil. Aplicamos as deduções específicas às categorias, aqui é só categoria A, 8.208. A diferença gerou o chamado rendimento global líquido, também denominado rendimento coletável. Este é o valor que vai ser objeto da aplicação das taxas do IRS. Como se tratam de casados e optaram por a entrega conjunta, usufruem do chamado quociente familiar, dividindo-se o tal rendimento coletável por 2, o que dá 13.896. Este é o valor que fica objeto de enquadramento na tabela prática e pertence ao terceiro escalão, aplicar-se à taxa de 28,5 e usufrui de uma parcela a abater de 1.194,79. Seguidamente, são feitas as contas, ou seja, a importância apurada aos 27.792 dividiu a autoridade tributária por 2, o tal quociente familiar, multiplicou por 28,5 a tal taxa, o que dá 3.960,36, e aplicou a parcela a abater aos 3.960,36, ou seja, menos 1.194,79, mas teve que multiplicar por 2, uma vez que o quociente familiar volta a entrar agora, mas a multiplicar, o que dá a coleta total de 5.531,14. Portanto, quando estiver na sua nota de liquidação e verificar que, a dada altura, há aqui novamente a referência ao quociente familiar, este valor aqui 2, é a autoridade tributária a multiplicar o valor apurado por 2, de forma a alcançar a coleta total, conforme inicialmente dividiu por 2. Depois de usufruir desta divisão e assim ter acesso a um escalão mais reduzido, depois das contas feitas, voltam a multiplicar por 2, o que prefaz 5.531,14. Esta é chamada coleta total. E a coleta total vai agora usufruir das deduções à coleta. É neste momento que contam aquelas despesas, as despesas gerais, as despesas de saúde, as despesas de educação, formação, etc. Elas vão agora surgir aqui. Aqui é o momento das deduções à coleta. E vamos ver que tipo de deduções à coleta é que este casal vai usufruir. Eles têm um conjunto de despesas que estão elencadas no artigo 79 do Código do IRS. Este artigo elenca as chamadas deduções à coleta. Começa logo com a dedução dos dependentes, do agregado familiar. Eles têm a Mariana, que tem 7 anos e vai usufruir aqui de uma dedução, já vou referir. Elas terão de ser feitas por ordem. Depois temos as despesas gerais familiares, as despesas de saúde e com seguros de saúde, as despesas de educação e formação, os encargos com imóveis. Eles já não têm aqui isto, mas é o elenco total deste tipo de despesas. Às importâncias respeitantes a pensões de alimentos, à exigência de fatura, aos encargos com lares, às despesas às pessoas com deficiência, à dupla tributação internacional, aos benefícios fiscais e depois ao adicional do IMI. Vamos então, por ordem, ver as despesas que eles efetivamente tiveram e que a autoridade tributária vai ter que considerar. Isto eu coloquei aqui no enunciado, estas despesas. Claro que eles só tiveram algumas do elenco, tiveram as gerais, as de saúde, as de educação, e a Mariana, com 7 anos, ela tem direito a uma dedução por dependentes. Então, quanto à dedução da Mariana, tudo começa por aqui, porque isto tem que ser feito por ordem. Os dependentes, conforme o artigo 78A do Código do IRS, deduz por dependente com mais de 3 anos de idade 600 euros. E a idade é sempre do dia 31 de dezembro do ano do IRS, do imposto. Ora,
A Mariana é dependente, tem apenas 7 anos, é menor e, consequentemente, o casal vai usufruir de 600 euros em função do dependente. Aqui nestas deduções que nos aparece no portal das finanças, este documento em PDF, nós temos acesso à informação das várias deduções que existem e para dependentes temos aqui os 600 euros, tanto para não casados como para casados na tributação conjunta com 3 anos de idade ou mais 600 euros. De notar que por dependente com idade inferior ou igual a 3 anos, esta dedução é de 726. São mais 126 euros para dependentes com idade inferior ou igual a 3 anos a 31 de dezembro do ano do imposto. A Mariana tem 7 anos, portanto tem direito a 600 euros. Mas depois eles têm outras despesas, nomeadamente as despesas gerais. As despesas gerais elas têm uma dedução de 35% do valor suportado por cada membro, por qualquer membro do agregado familiar, com limite de 250 euros para cada sujeito passivo. Aqui as contas são fáceis de fazer. Quando nós vamos ao enunciado, verificamos que, em termos de despesas gerais, o Pedro contribui com 2.000 euros, a Paula com 2.300, a autoridade tributária aplica 35% a cada um, mas isso ultrapassa os 250 euros, fixa-se em 250 euros para cada um, 250 euros para cada um, no conjunto, os dois dá 500 euros. Portanto, já tem 600 euros de dedução à coleta face à Mariana, de 7 anos, dependente, a filha, e depois 500 euros de despesas gerais. Em termos de despesas de saúde, temos aqui um somatório de 320 mais 80, 400 euros. E em termos de formação, temos estes 3 valores. Vamos ver como é que a autoridade tributária procede na dedução das despesas de saúde e com seguro de saúde e das despesas de educação e formação. Quanto à saúde, é o artigo 78C do Código do IRS, vai ser 15% vezes o valor total de 400 euros, o que dá 60 euros, muito abaixo do limite global de 1.000 euros. Quanto às despesas de formação e educação, aqui a dedução será de 30% do valor suportado, com o limite global de 800 euros, podendo ir até a 1.000 euros, se a diferença resultar de rendas de arrendamento a estudantes locado, com o limite máximo dedutível de 300 euros. Aqui fez-se 30% daquela soma das despesas de formação e educação. A soma dava 3.500 euros, o que prefaz 1.050 euros. Vai muito além dos 800 euros. A autoridade tributária para em 800 euros, é o limite. Então temos as deduções à coleta, que é o somatório de todas estas deduções, já com a aplicação dos respectivos limites. 600 pela Mariana, dependente, 500 euros, as despesas gerais dos dois, 250 limite para cada um, 60 euros no que diz respeito à saúde e seguro de saúde, era 15% do valor dispendido, dá 60 euros, e depois 800 euros em relação à educação-formação. Claro que no nosso anexo H, que é onde aparecem os valores destas despesas, tudo isto já foi devidamente considerado pela autoridade tributária. São os valores totais que vão aparecer e depois a autoridade tributária é ela própria que aplica as percentagens e ela própria que aplica os limites. E, portanto, isto deu 1.960. Depois há um outro limite que está estabelecido na legislação e que tem a ver com uma limitação a estas despesas, nomeadamente no que diz respeito, aqui em concreto, à saúde e educação. Eles passaram este limite e, portanto, será 1.960 o valor a considerar. Por isso é que, na nota de liquidação,
na parte das deduções à coleta, que é o ponto número 19, vão aparecer 1960, que é a soma de todas estas deduções à coleta, já com as percentagens de dedução aplicadas pela autoridade tributária, conforme a respectiva legislação, e os limites globais já considerados. A diferença entre a coleta total e as deduções à coleta chama-se a coleta líquida. E aqui a coleta líquida é de 3.571,14. A coleta líquida é sempre igual ou superior a zero. No máximo, as deduções à coleta, elas só podem ser consideradas até à concorrência da própria coleta. Isto é muito importante porque estas deduções, elas só vão até à concorrência da coleta total. No caso concreto, temos 3.571,14. É a chamada coleta líquida, o ponto número 22. E agora vão entrar as antecipações que foram feitas a título do IRS. Ao longo do ano, nós fazemos antecipações pela via das retenções na fonte, aqueles valores que vão sendo descontados de IRS todos os meses, e há sujeitos passivos que fazem antecipações pela via de pagamentos por conta, os quais podem ser obrigatórios, por exemplo, na categoria B dos rendimentos empresariais profissionais, os chamados trabalhadores independentes. Alguns fazem mesmo, de forma obrigatória, pagamentos por conta. Tudo isto são antecipações por conta do imposto. Vai-se pagando ao longo do ano e agora esses valores serão tidos em conta para efetivamente serem considerados. E, no caso concreto desta família, em termos de antecipações, temos as retenções de IRS que foram feitas ao longo do ano e que no enunciado correspondia a 2.808 euros de retenção em sede IRS por cada um deles, vezes 2. Então este valor vai entrar agora na liquidação e vai entrar como um valor, obviamente, a deduzir. Ou seja, na liquidação, o valor das retenções são tidos agora em conta e foi de 5.616, que é um valor superior à própria coleta líquida. Ou seja, ao longo do ano, pelo mecanismo das retenções na fonte, das antecipações, descontaram mais do que aquilo que é o valor calculado afinal pela autoridade tributária. Quando nós, ao longo do ano, adiantamos mais IRS pela via das retenções na fonte e ou pela via dos pagamentos por conta, vamos ter direito a um reembolso. E o reembolso é a diferença entre os 5.616 de retenções na fonte menos a coleta líquida de 3.571,14. Esta diferença dá 2.044,86. É o chamado imposto apurado, mas como efetivamente são superiores as retenções na fonte face à coleta líquida, este imposto apurado traduz-se no valor a reembolsar de 2.044,86. Significa que o casal tem IRS a receber por parte do Estado. Quando a coleta líquida ela é superior aos adiantamentos pela via ou às antecipações pela via das retenções na fonte e ou dos pagamentos por conta, então nesse caso vamos ter que pagar IRS. Isto acontece quando ou não se fizeram retenções na fonte ou então as retenções na fonte ficaram aquém da coleta líquida e nesse caso haverá IRS a pagar. Mas no caso concreto desta família, o resultado é IRS a reembolsar. Portanto, estes são os principais itens de uma liquidação de IRS, num caso prático simples de quem tem rendimentos do trabalho dependente, fez antecipações de IRS pela via das retenções na fonte, ou seja, descontos de IRS mensais que foram subtraindo no recibo de vencimento, e esses valores são, obviamente, tidos em conta como retenções na fonte
para que sejam descontados e, quando superiores à própria coleta, a autoridade tributária devolve a diferença. No limite máximo, o máximo de reembolso de IRS que nós podemos ter são as próprias retenções na fonte. Ninguém recebe mais IRS do que as próprias retenções na fonte que fez. Poderá acontecer que a coleta líquida seja zero. E quando a coleta líquida é zero e houve retenções na fonte, elas traduzem-se no próprio imposto que vai ser reembolsado. Portanto, o máximo de reembolso que pode existir são os próprios adiantamentos de IRS que foram feitos ao longo do ano pela via das retenções na fonte e também pela via dos pagamentos por conta, caso eles existam. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.